frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Quanta luz deste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz.
estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião doutrinária em nossa casa, a União Espírita Cristã. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, sintam-se à vontade e abraçados por todos nós aqui da UEC. E aos amigos de sempre também recebam o nosso abraço fraterno. Agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar o espaço para a transmissão da nossa palestra de hoje. Estamos transmitindo ao vivo pela internet para o mundo todo. E aqueles que quiserem acessar, basta acessar a Rede Amigo Espírita. Maiores informações na nossa página no Facebook. As palestras gravadas também estão disponíveis no nosso canal no YouTube e na Rede Amigo Espírita. Obrigado. Pedimos aos portadores de telefone celular que estejam retirando o som dos seus aparelhos. Para iniciarmos, vamos pedir ao nosso companheiro Horácio Augusto para fazer a nossa leitura preparatória. Boa noite a todos. Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 61, Perdão, Remédio Santo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorre necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que te se restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna.
Queridos irmãos, queridas irmãs, coloquemos em nossa tela mental a figura do doce meigo Rabi da Galileia, nosso irmão maior Jesus. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus podermos estar aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar do seu Evangelho. Peçamos aos nossos mentores espirituais, aos benfeitores espirituais de nossa casa, ao nosso patrono, que esteja intuindo e amparando o nosso palestrante da noite, e que nós possamos estar com a mente aberta, a fim de captarmos tudo aquilo que nos for passado e estarmos usando em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, continue conosco, hoje, agora e sempre. O nosso palestrante da noite é o nosso companheiro Nélio Borges, do Grupo Espírita Allan Kardec de Guarapari, e nos traz a mensagem Conformismos, o mal do momento. À vontade, Nélio. Alô? Boa noite. Que o Mestre Jesus possa nos amparar. E eu queria cumprimentar também a todos que nos recebem via internet, que essa dimensão a gente não consegue nem imaginar muito ainda como é que ela acontece. É tão longa esse caminho aí de internet que a gente não conhece ainda direito a todos esses que possam nos receber na noite de hoje. Quando nós escolhemos esse texto do conformismo, foi por estar percebendo à nossa volta como isso é frequente, como isso vem marcando cada vez mais os comportamentos atualmente. E por que está acontecendo esse marcar o conformismo? Atrás um pouco, no Expiação e Provas, a gente tinha muito mais carga de expiação que nos incomodava e fazia a gente andar, caminhar e se mexer. Hoje em dia, muitos já tiraram fora esse período e já começam a entrar no período de regeneração. E deu um primeiro alívio, e esse primeiro alívio está se misturando com esse conformismo. Porque no período de regeneração, nós vamos ver lá mais no final da palestra, a gente vai precisar de estar preparado para fazer a reforma íntima falada há muito tempo aí, e que é necessário, então, ter uma presença muito forte, porque o maior problema nosso somos nós mesmos. Isso aí tem um outro texto que eu trouxe outro dia sobre Jesus, e Jesus falando. Naquele período que ele estava iniciando ainda, que ele fez aquele fenômeno de mudança da água para o vinho, ele ainda falou para os discípulos dele lá que estavam com ele naquele momento, mudar água para o vinho é fácil. Agora, mudar o comportamento doentio que os homens da terra trazem, isso é mais difícil. Então é dentro dessa dificuldade íntima que nós temos na transformação, é que o conformismo é um problema para hoje, é o mal do momento. E para poder trazer isso, eu encontrei nesse livro do Espírito João Rodrigues de Oliveira, pelo médium José Alves de Souza. Isso aqui, nós estamos conversando aqui agora, nós não vamos ter ele aqui na livraria, aqui no estado não. Isso aqui é lá de Uberlândia. Então, lá que a gente vai encontrar, e naquelas grandes
distribuidores de livros na internet que tem, Boa Nova e uma outra, que eu esqueci o nome dela, lá a gente consegue achar os livros, então, desses autores aqui, ó. O José Alves de Souza é o médium e o espírito é o João Rodrigues de Oliveira. E ele, no capítulo 1 só, que eu trouxe para poder explicar isso aqui, a gente vai ver como é que se cogita dessa transformação do conformismo. E onde é que nós vamos ver isso primeiro? Aqui, ó. É no umbral. Então, no umbral, a gente vai estar vendo isso aqui, como é que está acontecendo lá no umbral. Só uma primeira notícia para a gente. No umbral já está quase limpo daquelas grandes forças negativas inferiores que trabalhavam com o mal, que a gente já tinha notícia anteriormente aí que existia. Aquelas falanges, aqueles grupos, tinha dragão, tinha não sei o que mais no umbral. Isso já está quase acabando. O que está ficando vai ser isso aqui agora, ó. É a condição do umbral novo que nós vamos ver aqui agora. Então, começa o pessoal preparando para poder ir lá no umbral, que é fazer a caminhada de trabalho que eles estavam programando. Então, eles falam, ó, se cogita mesmo que ficaremos 10 dias no umbral, digo que não é recomendado. Ou seja, por quê? O grupo de trabalhador, ele não era ligado com as vibrações do umbral. Então, para eles saírem de onde eles estavam e chegar no umbral, eles estavam preocupados aqui, ó, 10 dias não dá para a gente adaptar lá não, a gente não dá conta de ficar lá não. Então, isso para a gente ver as diferenças de vibração que existem no umbral em relação ao ambiente que chamaria de hoje o ambiente no nível terráqueo, da Terra, né? Agora, lá tem irmãos que trabalham no umbral. Como é que esses irmãos aguentam, né? Como é que eles ficam lá e conseguem fazer o trabalho? Então, olha lá, eles trabalham no umbral sem estar ligado a eles. E são espíritos que não se dedicavam ao bem enquanto encarnados. Então, aqueles que não se dedicaram ao bem aqui enquanto encarnados, mas na desencarnação, eles entenderam a necessidade do bem, eles se elevam e eles permanecem na condição de ficar naquele grupo de não conhecedor do bem ainda, que é o caso do umbral. Então, os trabalhadores que estão nessa condição, que depois descobrem o bem, e nós vamos contar um caso de um deles aqui, que ele já está há mais de 30 anos no umbral, ele já foi até permitido ele a caminhar, fazer a caminhada dele evolutiva, mas ele permanece lá porque ele acha a necessidade de fazer o trabalho que eles estão fazendo aí. E o trabalho é trabalhar com os conformistas que existem no umbral. Esse é o grande grupo hoje que está no umbral sobrando ainda. Eles não fizeram mal também, então quer dizer que para eles pularem desse lado de não fazer o bem, mas não tendo feito o mal, foi fácil, eles caminharam e podem hoje ficar nessa posição de trabalhadores do umbral. E muitos foram espíritas. Olha um desafio para a gente aqui, gente. Mesmo sendo espírita, eles não fizeram o quê? O bem. Então, o bem, como Jesus ensinou para a gente, fazer o bem sem olhar a quem, essa é uma necessidade que a gente precisa chegar nela. Nós ainda não estamos sendo capazes de desenvolver. É só olhar as ações que nós desenvolvemos hoje e ver o tamanho dessas ações, se são grandes. Se a gente junta todas as ações das doutrinas espíritas no Brasil, dá um monte, é muito grande. Mas pelo número dos espíritas que se dizem pelo último censo, daria para fazer muito mais vezes o bem. Então, não fazer o mal não adianta, a gente tem que fazer o bem. Porque a gente tem que se elevar na condição de trabalhador do bem. E eles foram espíritas, o que era? Eles visitavam a casa espírita constantemente, mas não se preocupavam em ajudar, ia apenas receber. Essa é a condição comodista que nós já estamos vendo. Ó. A pessoa vem na casa espírita e só recebe. E faz aquele caminho de quê? De ser espírita por 1 hora, 1 e meia. Então, esse chamamento que está se fazendo aqui agora, ó, já é um primeiro ponto importante para a gente entender como é que tem que ter o nosso comportamento nessa situação de caminharmos para a regeneração. O que disse Jesus aqui? Ó? Jesus ensinando para a gente. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber.
Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitaste. Preso e vieste me ver. Eu vou pegar só essa última partezinha aqui para a gente reforçar um ponto que nós temos hoje em desenvolvimento, que é muito importante a participação de todo mundo. Estive preso e vieste me ver. Nós temos um movimento espírita hoje que atende os presídios. Eu coordeno lá de Guarapari, que vai no CDP Guarapari. Nós somos 4, agora passou mais um, nós somos 5. Dentro de uma casa espírita de 150 pessoas, tem 5 que conseguem fazer o trabalho. Cadê os outros? Cadê que nós estamos lendo isso aqui que Jesus falou para a gente? Os presos precisam de visitar. E visitar ele não é só indo lá, não. É preparando as necessidades deles, porque tem necessidade, gente, que a gente nem imagina. Nós acabamos de fazer um pacote lá agora em Guarapari, levamos para eles em dezembro. O que é? Roupa. O preso, ele é preso, por exemplo, aqui em Cariacica, enquanto ele é provisório, ele vai lá para Guarapari. No dia que ele sai em Guarapari, a roupa dele tinha ficado aqui em Cariacica. Ele não tem roupa para sair do presídio. Olha a dificuldade que é esse processo de estar preso, do preso, e quanto de oportunidade de trabalho que a gente possa desenvolver. Então, nesse ponto aqui, eu estou convidando a todos que puderem. A gente tem esse trabalho sendo desenvolvido hoje já em 6 presídios. Nós temos 34. Então, tem campo à vontade ainda para trabalhar que nós precisamos. E tem muito presídio hoje pedindo cadê os espíritos, porque quando os espíritos chegam no presídio, chega a mudar o ambiente que se rege o trabalho deles lá. Eles reconhecem a grande dimensão que a gente tem e como é que o trabalho nosso pode chegar lá e fazendo bem e mudando o ambiente para eles. Então, Jesus, quando disse isso para a gente, ele está reforçando essa necessidade do bem, da gente fazer o bem. E as oportunidades são múltiplas. Nós vimos só um caso aqui. Não vai dar tempo da gente ficar vendo os outros hoje não, porque nós estamos querendo reforçar melhor essa identificação nossa do conformismo. O que prende os espíritos no umbral são suas consciências. Então, aí que nós vamos ver uma coisa interessante. Se é uma consciência bem inferior ainda, ele fica numa condição. Se é uma consciência mediana, ele fica noutra condição. Se é uma consciência mais evoluída um pouco, mas que é má, ele fica noutra condição. Por isso que conta nesse livro aqui, que eles identificam mais de 11 tipos de umbral. Só para a gente ver a complexidade que é de quando se vai falar, vou trabalhar lá no umbral. São 11 tipos diferentes, porque são presos nas nossas conscientes. Muitos não permanecem no umbral, pois não são maus. Ou seja, aqueles que não são maus, eles não se prendem na inferioridade. Eles, logo arrumando uma direção para eles conseguem sair do umbral. Então esse é o trabalho que tem muitos hoje que trabalham no umbral, é buscando esses aí que querem sair do umbral. Porque eles não são maus, então eles não são presos na maldade, no ódio. Eles só não estão fazendo o bem ainda, então é fácil buscar o trabalho no bem. Tendo a consciência de que devem fazer o bem, decide ficar no umbral para se livrar os irmãos que lá estão. É o caso do trabalhador que eu falei. Se ele tem consciência do bem, um bem que ele assume imediatamente é ajudar os outros que estão lá no umbral. Então eles permanecem no umbral por decisão própria e fazem esse trabalho de consciência. Nós vamos ver detalhes mais para frente. Agora, voltando lá para os umbrais, para a gente falar mais da situação que está lá. Isso aqui é um dos irmãos nossos, que eu estou falando, esse Benício aqui, ele falando, estou preocupado com o conformismo dos nossos irmãos em alguns setores, ou seja, tem setores do umbral, você sabe qual é o nível de consciência que eles estão? No século 17. Eles ainda andam em carroça, eles ainda usam liteira puxada por pessoas, eles ainda fazem toda a segregação daquele tempo, e eles são comodistas e não querem sair daquela condição. Então é um tipo deles. Nos últimos tempos, o trabalho tem intensificado os umbrais, porque é chegado o tempo de limpar todos os umbrais. Olha o objetivo que nós temos hoje, que é dentro da evolução da Terra. Para a Terra evoluir, vai deixar de existir umbral. Não vai ter mais umbral na Terra. Não tem aquela necessidade da gente ficar rodando de inferioridade para encarnação, inferioridade.
que está acontecendo agora? Muitos daqueles que estão no umbral lá e que já saíram, eles já estão reencarnados como última oportunidade de permanecer na Terra. Dá para ver então por que existe muita coisa na Terra hoje que não se explica? Olhando pela evolução que nós já alcançamos na Terra, olhando pela condição humana da Terra hoje, tem coisas que acontecem que a gente nem acredita. O que é então? São irmãos que estão tendo a última oportunidade de passar na encarnação para poder descobrir o objetivo da vida, que é evoluir, caminhar. Eles permanecem numa condição inferior que eles estão vivendo nela. Então, os umbrais vão ser limpos brevemente. Ó. Isso aqui está nessa transição do período de expiação e prova para o período de regeneração. Na regeneração não vai ter mais umbral, não. Então ele fala, levaremos os espíritos para reencarnar, dando-lhes uma última oportunidade de permanecer na Terra. Isso aqui é lei de Deus. Deus, Jesus, não vai deixar ninguém ficar perdido. Então a última oportunidade para eles estando aqui, eles vão ter aqui. Eles vão passar por uma encarnação aqui na Terra ainda. Isso vai ver essa bondade do Pai. O Pai não solta nenhum dos seus filhos, não. Não deixa eles ficar soltos aí, não. Eles vão ser encaminhados para a encarnação. Passou pela encarnação, se ele vai se colocar numa posição adequada, ele continua. Se não, ele vai ser levado para um outro mundo adequado à condição dele, porque na Terra não vai ser mais adequado para ele. Se ele não atingir os objetivos da Terra, ele não fica mais na Terra. Esses objetivos, geralmente, o que é? É o descrito que nós vamos ver lá na frente do período de regeneração. Nós vamos fazer uma leitura dessa página 19 aqui, só para poder vocês sentirem um pouco da situação, como é que eles encontram lá no umbral. E o Benício fala assim para a gente, ó, não estou aqui para falar de mim, estou aqui para acompanhá-los nos umbrais e auxiliares no seu aprendizado. Então, ele mostra para a gente como é que ele era. Ó. Eu tive no fundo do poço, eu não era mau, mas não era bom. Não era muito preguiçoso, mas não era trabalhador assíduo. Frequentei uma casa espírita durante 20 anos, nunca me dispus a alçar uma sacola e sair pela rua pedindo um pedaço de pão para saciar a fome de muitos dos nossos irmãos materialmente carentes. Ouvia falar o tempo todo da necessidade da leitura, jamais conseguia ler um só capítulo do livro básico da doutrina. Nem mesmo um romance que nos proporciona contato com todas as experiências e renúncias e de perdão. Não era um marido mau, mas também não era bom, não fui paciente. Pensava que tinha de ser do meu jeito. Gritava com a esposa, com meus filhos, além de não preocupar-me com ser verdadeiramente um pai. Porque pai verdadeiro é aquele que se aproxima do filho e o ouve. Jamais tive diálogo com minha esposa, tratava somente com palavras agressivas. Quando ficava em casa, brigava o tempo todo, exigia o possível e o impossível, pensando que era o dono da verdade. Então você vê que esse é o comportamento na encarnação. E o comportamento na encarnação vem dessa forma, então, que a gente ainda tem de inferioridade, que a gente transmite para o nosso meio e para nossas relações toda essa inferioridade. Mas agora nós estamos chegando no tempo de passar disso aí. Nós vamos ver os acomodados, como é que eles estão transitando e como é que eles vão passar, ó. Esse tipo de espírito que são chamados acomodados, exige desde o começo dos tempos, são apáticos, não brigam, mas não agem. Há os que tiveram vidas abastadas e outros que foram escravos. Então são dois tipos desses acomodados. Tem o acomodado por ter vivido uma vida abastada, então ele tinha poder aquisitivo e usava o dinheiro para poder comprar tudo e não fazer nada. Então ele ficou acomodado nessa posição de usar o dinheiro e de ficar trabalhando com o dinheiro. Tem os outros que eram os que não eram o oposto dos abastados, eram os que não tinham dinheiro e trabalhavam para os outros, às vezes como escravos, nessas condições. Então, olha o que aconteceu com os abastados. Ó. Os que tiveram vida abastada foram enganados com falsos perdões, que não se efetivou do lado de cá. O que existiu então? Esses aí geralmente aqueles que trabalhavam
no benefício próprio com as leis de Deus, principalmente em relação às igrejas. Eles iam nas igrejas e tinha perdão de tudo que eles faziam de errado. E o perdão de tudo que eles tinham a fazer errado, foram acostumando então de não ter esforço nenhum para se melhorar, porque tinha alguém que passava a mão na cabeça deles. Então os abastados foram aqueles que se acomodaram por estar usando a força do que eles tinham, do poder do dinheiro, e receber um abono desse jeito daqueles que eram para despertar eles para a vida futura, por exemplo. Eles não se despertavam. Então, agora os escravos, antes do abastado ainda, viviam a si próprios, davam algumas moedas como esmola, ajudavam o padre na construção de igreja e pediam a absolvição dos pecados. Então, eles desse jeito, eles ficavam acomodados, eles ganhavam o perdão, então não tinham que fazer nada mais. Nós vimos na lição do perdão lá como é que é necessário da gente estar aplicando o perdão hoje, amanhã e sempre. Eles não, eles tinham perdão de um dia e acabou. Então eles acomodaram. Os escravos, os contrários desses aqui, eles eram revoltados pelo trabalho árduo que tinham, cometiam crimes nos seus grupos, eram maus e ignorantes e revoltosos, e também esperavam uma ajuda do céu. Então, desse tempo, a gente vai ter todos esperando a ajuda do céu, de forma que queria ajuda. Qual o tipo de ajuda que eles queriam? Aquela que era benefício próprio. Então, eles não entendiam Deus, eles não compreendiam Deus, e eles eram revoltados por isso, pela condição econômica deles, que eles tinham dificuldade. Então, eles eram ignorantes e revoltosos aqui. Ignorante que eles não procuravam conhecer, saber das coisas, e o revoltado é pela condição econômica que eles tinham. Então, esses eram aqueles que viveram no tempo que a gente dava para eles. Olha o Benício falando para eles o que ele desperta para eles. Nós vamos ver que tem algumas coisas aqui nessa fala que não é escrito em nenhum livro da doutrina espírita. Então, nós vamos ver de diferença nisso aí só porque é o seguinte, o Benício ele explica que é o seguinte, ele tem que despertar aquele pessoal lá. Então ele usa de figurações que eles entendem, tipo do que Jesus usou para nós das parábolas. Então vamos ver o que ele falou. Meus queridos irmãos, estão chegando o tempo da destruição. Tudo que estava escrito na Bíblia Sagrada está prestes a acontecer. Jesus disse que tudo seria destruído um dia. Eu vos afirmo que esses dias estão chegando. Aqueles que optarem por partir para os outros lugares, deixando essa cidade, perecerão. Morrerão lentamente, sentindo dores horríveis durante muitos anos. Hoje, alguns irmãos nossos de outros lugares voltaram nessa cidade para levar aqueles que pretendem deixar este lugar para se livrar da grande tribulação. Olha o nível de pressão que ele coloca em cima do pessoal, para o pessoal despertar. Está colocando, por exemplo, dentro da Bíblia, dentro do que Jesus falou. Jesus falou em destruição, mas não é de destruição desse jeito que ele está falando ali. Jesus falou de destruição dos hebreus. E os hebreus tiveram a cidade dele destruída pelos romanos. Jesus falou de destruição, foi aquilo lá. Aqui agora que o umbral vai estar em destruição, é a transformação do umbral que vai acontecer. O umbral não vai ter que acabar? Vai chegar num tempo que esses lugares aí vão acabar. Então é disso que ele fala aqui, que vai ter tribulação e que muitos vão morrer aqui. Porque no nível de entendimento deles, eles acham que podem morrer ainda. E quando acontecer uma tribulação dele, vai ser um momento que eles vão ser resgatados da seguinte forma. Eles vão morrer e vão aparecer aonde? Na reencarnação. Naquele momento é feita a transição deles, daquele momento que eles têm de oportunidade que eles vão ter de reencarnar na Terra ainda. Então, nesse momento das tribulações aqui, que ele explica que vão aparecer certos vales que vão sair fogo, e esses vales vão engolir eles. Naquele momento de engolir eles vão passar pelo processo para ir para a reencarnação. Olha o trabalho que é feito na espiritualidade, no lado de lá, para poder estar trabalhando com esse pessoal. Nessa reunião, depois que o Benício falou isso aqui para eles, eles, de 10 a 15 deles, lá parece que tem uma cidade com mais de 100 mil, pelo que eles explicam, eles, de 10 ou 15 só que foram resgatados por escolha própria. Foram encaminhados, então, para poder sair para a reencarnação.
Olha o trabalho que os acomodados andam dando lá no umbral. Agora os próximos acontecimentos, então, é o que vai mostrar o que vai acontecer com eles depois. Ó. A limpeza será feita, em breve essa cidade sofrerá abalos, como se fossem terremotos, rios de lavas escorrerão pelas ruas, eles ficarão alarmados e despertarão para Deus. Então, tudo aquilo que está se fazendo é para despertar eles, para eles voltarem a ficar ligados com Deus. Porque hoje eles são brigados com Deus. Como não sabem que já morreram, terão uma morte para renascer em um corpo novo, aquela reencarnação que eu falei. Agora é importante no nosso conhecimento que é isso aqui, ó. Lembremos que tudo isso aqui é ilusão. Isso não é físico, não. Isso é tudo na ilusão deles. Na cabeça deles, porque nós não vimos lá atrás que é na consciência do espírito é que está a ida para o umbral. Está na consciência. Não é do lado de fora da consciência que vai se fazer isso aí tudo. Isso tudo está sendo feito igual o Benício fez com eles ali, de mostrar destruição, mudanças. Porque é na mente deles é que tem que trabalhar isso aí. E isso que vai acontecer aqui, que está mostrando ali rios de lava e outras coisas a mais, é projeção que está se fazendo na mente deles. Isso tudo, então, por isso que ele fala, ó, é ilusão, isso não é físico, não. Tá certo? O umbral, ele é físico, mas nesse caso aqui, existe esse lado de trabalhar na ilusão deles, para que eles possam ser resgatados. Vamos lembrar um pouquinho da lei de destruição, só para a gente entender por que é destruir. Olha aqui. Está lá no livro dos Espíritos isso aqui. Depois quem quiser estudar mais, eu peguei só um pedacinho. Ó. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Por quê? O que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Por que eu trouxe isso aqui? Porque no nosso meio hoje existe um certo medo, e que não deve ser medo isso aí, deve ser entendimento. A gente está pensando que a Terra ainda vai destruir toda e que nós vamos estar no meio dela destruindo. Então, vamos parar de pensar nisso, porque isso, senão nós vamos cair na ilusão, igual está acontecendo lá no umbral. A nossa realidade é de saber disso aqui, ó, porque nós vamos saber que destruição existe, é natural, é uma lei, e como lei, ela vai dar sempre essa possibilidade aqui, ó, renascer e regenerar. Ou seja, o vulcão sai, joga lava para o lado de fora. Eu tive no Chile uns tempos atrás e fui lá no vulcão para ver como é que era na volta dele. Eles falaram que tinha 8 a 10 anos que tinha o vulcão que jogou lava para fora. Você vai lá fora agora, está tudo nascendo árvore lá de fora de novo. Lá de fora do vulcão. Quer dizer, que ele veio com aquela destruição e veio depois uma vida nova, que é o renascer e o regenerar. Então a destruição, ó, ela é para esse objetivo aqui, ó, renovação e melhoria dos seres vivos. Então a destruição faz parte da nossa caminhada, porque quando alguma coisa já fica em condição indevida, igual nós fazemos com a casa velha, o que nós fazemos com a casa velha? Derruba, constrói uma casa nova. O que é? Renasceu a casa. Na vida também, tudo trabalha com destruição e regeneração. Ou seja, aquilo que é destruído hoje, regenera logo depois. A gente está vendo os casos das enchentes aqui do nosso lado agora, que está acontecendo muito. Vocês vão ver daqui um tempo para frente se vai ter alguma amostra, alguma definição de destruição mais. Passou a ser uma regeneração, vai nascer tudo de novo. Vai crescer tudo de novo dentro daquela destruição que foi. Então, isso é que é a lei de destruição, ó. O homem não tem direito ilimitado sobre a vida, pois tem o direito de se proteger e se sustentar. O abuso não é aceito. O abuso não é um caso de direito. Então, para que a gente possa entender isso aqui, é só para a gente saber também que é o seguinte, tem muita coisa hoje na natureza, muita coisa da vida a nosso lado, que nós estamos provocando. Vocês já viram uma historinha que se conta do saquinho de lixo que vai para o bueiro, tampa o bueiro, faz a água não fluir, a água sobe, vai bater lá na casa daquele que jogou o saquinho no lixo, na rua.
É o caso, então, dessas ações que nós estamos falando aqui, ó. Nós não temos o direito de abusar. Ou seja, em relação à natureza, nós precisamos cada vez ser mais conhecedor das estruturas de funcionamento delas e fazermos essas estruturas se sustentarem. E a gente também estar envolvido com ela. E hoje o que nós fazemos, o que é? Destruir e ficar dominando o processo. Isso é abuso. Então, os abusos também não estão dentro da lei de destruição. Então, nós estamos muitas vezes sofrendo reações desses abusos que nós estamos vivendo ainda na vida, na Terra hoje. Mais um pouco de próximos acontecimentos aqui, ó. Como que Deus está vendo isso aqui em termos de umbral? Ó? Ele encontrou uma forma de limpar esses umbral, porque a Terra vai melhorar e nenhum desses espíritos se perderão. Ou seja, tudo isso está acontecendo no umbral que nós vimos aqui hoje, e que pode acontecer no nosso meio também. O nosso meio tem muita coisa para acontecer ainda, por isso que eu estava falando daquele medo, não tem que ficar no medo, tem que ficar no conhecimento, para que a gente possa perceber a lei de destruição funcionando e estarmos buscando a regeneração e a busca de coisas novas que vão aparecer. Então, a Terra está passando por essa transição, ó. Ela precisa despertar para a vida, por isso passarão um período encarnado e terão catástrofes que já estão acontecendo para retornarem ao caminho da vida em um planeta inferior que lhes auxilie essa caminhada. Ou seja, aqueles espíritos que estão saindo lá do umbral, eles fazem essa reencarnação, eles vão passar por catástrofes ainda, então as catástrofes já podem ser na reencarnação. Por exemplo, olha que é catástrofe, você falar que no Espírito Santo tinha 30 mil desabrigados. Esses desabrigados eram aqueles que tinham que passar por alguma coisa parecida ou eles estavam sendo castigados? A gente não tem coisa do Pai que vem para a gente de uma forma de castigo. A gente tem a oportunidade de estar reforçando as nossas necessidades da caminhada, do fazer as coisas corretas, do trabalhar de uma maneira melhor. Então a gente tem que estar buscando esse caminho sempre de fazermos o melhor para a nossa caminhada. Então eles aqui também vão ter isso aqui, ó. E o ciclo da Terra, ele vai continuar, ou seja, isso que a Terra está passando de expiação e prova para regeneração, é o ciclo da Terra. E nós teríamos que estar acompanhando esse ciclo na forma de aproveitar para nós a forma correta da vida, aprender os valores da vida, aprender o como viver melhor. Quando a gente faz algum desvio e fica reclamando ou fica acomodado, a gente perde essa oportunidade do ciclo da Terra. Então, por isso, alguns vão estar saindo da Terra. A Joana de Anjos, que conta no livro, ela conta assim, que mais ou menos 1/3 dos habitantes da Terra vão estar sendo movimentados nesse período agora. Ou seja, vão chegar outro 1/3, que também aqueles que estão no mundos inferiores e que vêm para um mundo superior que é a Terra, vão chegar. E da Terra vão sair aqueles que estão muito inferiores, que precisam ir para um local mais adequado à vida deles. Essa movimentação ela é muito intensa nesses tempos agora. Por isso que ela é feita também de longo prazo. Quando é que vai terminar esse período de transição? 2050, segundo Chico Xavier. Lá na frente ainda, está longe. Então nós estamos vivenciando nisso para que esses processos todos se façam. Então, sabendo disso também, a gente vai ter que ficar preocupado com o que está acontecendo, ou nós vamos ter que estar entendendo e fazendo o nosso trabalho também, que é o trabalho do bem, de exercitar o bem para aqueles que necessitam. Então, todos esses momentos serão oportunidades para a gente também fazer esse trabalho no bem. Agora vamos ver um pouquinho da influência na Terra. Como é que esses espíritos inferiores estão lá no umbral ainda, esses espíritos acomodados? Como acomodados, eles podem ter influência. Então ele comenta aqui, ó. Esses espíritos emitem ondas magnéticas de um nível inferior e negativas para a crosta terrestre. Mas elas influenciam pouco, pois não vão à crosta terrestre e não saem do mundo deles.
Ou seja, por isso que o mundo deles é no umbral, é abaixo da superfície da Terra, é mais no interior da Terra, e essa influência negativa ela não consegue chegar no nível superior, não. Então a gente não tem que preocupar nenhum em termos de ação que eles estão fazendo com a gente. Eles estão fazendo primeiro para eles mesmos. A gente então não recebe nenhuma influenciação dessas vibrações negativas. Eles não acreditam na evolução intelectual e moral. O Criador jamais o abandonarão, cada um receberá uma última oportunidade de viver na Terra. E como está findando o tempo de prova e expiação, vai começar o tempo de regeneração para a Terra. Os espíritos que não conseguiram aqui permanecer terão um lugar próprio para eles. Então eles vão ser levados para outros mundos de acordo com a evolução deles. Se a evolução deles estava inferior aqui, lá elas podem ser uma evolução superior. Por quê? É o que aconteceu com os degradados de Capela. O que aconteceu com os degradados de Capela? Quando eles tiveram a transição no mundo de Capela, aqueles que não tinham condição de ficar lá mais vieram para a Terra. Aí André Luiz conta lá para a gente, no A Caminho da Luz. Como é que quando eles chegaram aqui, nós humanos aqui que estavam desenvolvendo, aqui que estavam no mundo inferior da Terra, a gente ainda era parecido com macaco, a gente não tinha brilho no olhar. Quando eu li isso, eu fiquei preocupado de entender como é que é esse negócio de não ter brilho no olhar. Aí eu fui olhar para o macaco. Aí você vê que realmente que o humano ele tem uma expressão que ele joga uma imagem para fora, como se fosse esse ponto. Já o macaco não, o macaco é paradinho, o tempo dele, a ordem dele é bem tranquilo. Então, o que o André Luiz fala que o humano naquele tempo não tinha brilho no olhar, é isso aí, a gente era tão inferior que parecia mais um macaco do que um humano. E o que aconteceu quando os capelinos chegaram aqui? Eles melhoraram a genética do humano que estava aqui. Então melhorou os corpos que estavam nascendo, para eles inclusive poderem reencarnar também, porque senão ficava difícil eles reencarnar naqueles corpos nativos daqui. Então, olha, a vinda deles para cá deu um primeiro passo aqui, ó. Toda vez que eles iam reencarnar aqui na caminhada deles, eles melhoravam o corpo da genética disso aí. E é para a gente ver isso aí, que essa melhora, vamos pegar os homens um pouquinho atrás, por exemplo, há 200 anos atrás, como é que eram todos cabeludos? A gente tinha pelo no corpo inteiro? Então, hoje em dia já não tem muito isso mais não. É uma evolução do corpo que a gente tem e é dentro da evolução do espírito que a matéria vai também melhorando. Então, os espíritos que vão ser encaminhados para um mundo adequado, ó, é porque aqui não tem condição adequada para eles. E eles não vão se sentir bem aqui também, não. Aqui a vibração da Terra está subindo. A vibração da Terra quem mediu foi o Schumann, em 1950, e hoje eles estão repetindo as medições do Schumann. Ela estava em 7,5 Hz, já está chegando em 14 Hz. Quer dizer que a vibração natural da Terra está subindo. Esses espíritos inferiores, eles não se sentem bem. Então, que bom que eles possam encontrar um mundo adequado para eles, onde eles possam continuar na caminhada deles. Ó. Agora nós vamos ver um pouquinho do período de regeneração. O que é isso de ser regeneração? Porque é aí que nós saímos, então, do umbral e vamos voltar para o nosso meio agora. Como é que nós vamos participar do período de regeneração? Sabendo que nós temos que trabalhar um pouco ainda com o nosso comodismo. Principalmente o comodismo quanto àquele lado de fazer o bem. Esse é o principal que nós temos que olhar para ele. Então, todos aqueles que optarem por abandonar as cidades, ó, eles vão subir e estarão a salvos. O período de regeneração já começou para todos que estiverem se depurando. Ou seja, na Terra, só um exemplo para vocês, no Congresso Espírita de Brasília de 1910, foi 10? 12. Foi 1912. O Bezerra de Menezes incorporou no Divaldo lá, e eu estava quase debaixo dele, assim, na plateia, e ele falando para todo mundo aqui, ó, nós que estamos aqui já estamos em regeneração. É o que eu vou falar para vocês também, todo mundo que já está aqui já está em regeneração. Então vamos procurar entender o que é isso para a gente aproveitar esse período de regeneração que está começando, ó,
Então, os mundos regeneradores são de transição entre os mundos de expiação e provas, que é o que nós estamos saindo dele, e os mundos felizes. Então, para a gente chegar a ser feliz um dia, nós vamos passar pela regeneração. Então, a regeneração está nesse meio. Então, lá, o que acontece? A alma penitente, ou seja, aquela que sabe buscar um caminho, ela encontra nesses mundos a calma, o repouso e acaba depurando-se. Alma penitente, hein, gente? Não é alma largada não, ou acomodada não, hein? Por isso aqui está o risco da regeneração. Se você não tiver penitente, ou seja, presente na sua busca de melhoria, se você não estiver buscando essa melhoria, você não vai encontrar essa calma aqui não. Então, se você estiver buscando essa melhoria, buscando um caminho do bem, buscando a se colocar cada vez melhor, aí você vai encontrar calma e repouso adequado para se depurar. Mas o processo ainda é o quê? De depuração, gente. Nós estamos precisando de tirar ainda coisa antiga que nós carregamos. Nós precisamos tirar coisas que não servem mais para o nosso caminho, para onde a gente vai. Nós temos que deixar para trás mesmo, não tem que levar mais não. Se a gente vai caminhar por uma coisa melhor, por um período... Lá na frente estão os mundos felizes, não é? Então eu vou chegar nos mundos felizes carregando as coisas antigas que eu tenho? Não, o homem velho tem que se depurar. Tem que tornar um homem novo dentro da caminhada dele. Por isso, então, a alma penitente é aquela que encontra essa calma e o repouso para depurar. O homem ainda estará sujeito nesses mundos às leis que regem a matéria. Ou seja, nós vamos estar reencarnando ainda? Vamos. No período de generação, nós vamos reencarnar ainda. A reencarnação só vai acontecer coisas que está lá no Evangelho. A infância diminui, já está acontecendo muito hoje. Hoje os neném já nascem, fica procurando as coisas. Antigamente, quando eu nasci, a gente ficava no quarto escuro um mês, não era? Não podia abrir, o neném não podia abrir o olho antes de um mês, não. Agora não, meninos, os neném nascem, no dia para o outro já está procurando as coisas. Então, a matéria existe, mas ela vai estar sendo evoluída, já vai estar tendo evolução na nossa caminhada. A humanidade experimenta as sensações e desejos, mas libertas das paixões desordenadas de que sois escravos. Olha o que nós temos hoje aqui, que nós temos que trabalhar também. Paixões desordenadas que nós somos escravos delas. Principalmente as materialistas. Nós precisamos de largar de gostar demais da matéria. A gente gostar da matéria para aproveitar dela, usar dela, porque nós estamos inseridos nela, é uma coisa. Mas agora, eu aproveitar em excesso, aí é todas as formas de excesso, gente. É comida, é sexo, é gostar de uma coisa materialista, é gostar de uma região, é gostar de um ambiente. Tudo que for em excesso, a gente estará mal. Então, primeiro ponto que a gente tem que estar liberto, a gente tem que se libertar dessas paixões. E a gente tem que estar isento do orgulho, porque o orgulho ele impõe silêncio ao coração. Para que nós possamos expandir o nosso coração, nós precisamos de abafar o orgulho. Então, o trabalho com o orgulho ele é diuturno, ou seja, é todo momento, é dia a dia. Porque nós precisamos de diminuir esse orgulho para que o nosso coração possa se expandir. Vocês já viram mostrar que espírito superior, quando chega, por exemplo, num ambiente, ele está irradiando através do coração? É desse jeito que nós precisamos chegar ainda. Mas hoje o nosso coração, como é que ele é aqui? Ele é silencioso. Nosso coração não fala muito não. Nós não conseguimos expressar demais não. A gente é silencioso no coração. E nós precisamos então, o que é fazer? Tirar o orgulho, fazer o orgulho diminuir para isso. E a inveja também, ela tortura a gente. Então que a gente tenha mais calma aqui em cima, é fazer, abaixar essa inveja para que essa tortura acabe. E o ódio ainda que a gente traz, ele sufoca a gente. Então a gente não consegue viver bem, se expressar bem dentro do ambiente que a gente vive. Então esse ódio a gente precisa saber. Tem um livro da Joana de Ângelo que é do ano passado, Liberta-te do Mal. É muito bom para a gente ler, para poder identificar na gente mesmo o que são esses pontos aqui, desde o orgulho, a tortura e o ódio. Que a gente tem um resto disso ainda para poder estar eliminando.
Uns dias atrás teve uma colega minha me contando que ela sofreu uma pressão de uma outra moça e ela pegou e entrou na disputa com ela. E ela se estranhou naquilo que ela conseguiu demonstrar naquele momento, que ela falou que ela não sabia que tinha. E a gente é desse jeito, gente. A gente tem coisa guardada que a gente tá abafada para facilitar o nosso caminhar. Mas quando a gente está falando agora de ir para a regeneração e está limpando todo esse patamar anterior aí, nós vamos precisar de entrar nessas caixinhas escondidas que a gente tem e buscar essas coisas, para não ser igual ela, se espantar com aquilo que ela conseguiu desenvolver. Falei, bom que você já viu o que você tem, que agora você trabalha melhor nesse nível do que você está tendo também. Que você descobriu um meio que você tem aí para poder trabalhar. Em todas as frontes, ou seja, lá no período de regeneração, todas as frontes está escrita a palavra amor. Então, o que é hoje todo o movimento que existe de paz, de harmonia? É tudo caminho para que a gente possa chegar nesse ponto do amor. O ponto do amor, o amor é todas as virtudes juntas. Então, enquanto a gente não conseguir acampar todas as virtudes, a gente não vai ter esse amor, não. O amor que nós conseguimos falar ele hoje, que é o amor desejo, que é o amor de posse, é o amor do meu filho, da minha mulher, esse tipo de amor, ele ainda é inferior, não é esse amor que nós estamos falando aqui, não. Quando a gente fala que à fronte estará escrita a palavra amor, é aquele amor que Jesus vem mostrando para a gente. É o amor na dimensão maior que a gente possa estar compreendendo. Hoje ainda falta muita compreensão para a gente entender esse amor, mas a gente tem que ir caminhando para ele, buscando então diminuir aquelas influências negativas e trabalhar então com as virtudes que nos levam a esse amor. Mais um pouco do período de regeneração. Nesses mundos, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, ou seja, muitas felicidades a gente já consegue viver no nosso meio. Principalmente se a gente participa dos caminhos do bem. É igual eu participo lá no presídio, a hora que eu chego na reunião lá numa sala de aula de 25 cadeiras, geralmente às vezes tem 18, 20, e um preso mesmo consegue me falar o exemplo que eu contei para ele, eu passei o filme do Chico Xavier, ele começa a contar o exemplo do Chico Xavier. Olha que coisa isso aí, que é você estar entregando para ele uma verdade. Ele guarda ela e ele vai usar ela para frente. Isso já traz felicidades para a gente, porque a gente vê o resultado do trabalho que você está desenvolvendo. Então, a gente nesses mundos, não é perfeita, mas é um princípio, é uma aurora, está aparecendo uma felicidade para a gente transitar nela. Que a gente possa aproveitar mais essas felicidades. Vamos usar mais daquilo que nós já temos conseguido levar a efeito dessa felicidade e vamos caminhando então. Ele ainda tem que suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Então, a mudança primeira que vai fazer de expiação e prova é que sai a expiação. A expiação é como se fosse aquela coisa cobrada da gente obrigatoriamente. Não vai ter mais isso, vai ter provas ainda, que é suportadas, porque já existe consciência, já existe entendimento. Com a consciência e o entendimento, você vai suportar provas mais. Quantos hoje nós já conseguimos pegar nas doenças modernas e a gente consegue trabalhar com elas tranquilamente? Porque a gente já entende o porquê da doença. A doutrina espírita esclarece para a gente por que adoecemos. Tem até um livro que chama assim. A gente sabe como é que é isso. Então, provas, a gente vai continuar existindo um tempo ainda. Porque a prova auxilia a gente a fazer essa depuração daqueles pontos negativos que a gente tem. Então, a gente ainda vai continuar trabalhando com provas. Vamos ser menos absolvidos pelas coisas materiais. Com isso, o homem vai divisar, vai observar melhor o que o futuro, compreendendo a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor. Nós vamos começar a alçar voos naquilo que é prometido pelo Pai. E naquelas verdades, daquelas vertentes que vai vindo do Pai, a gente já vai começar a estar vendo novos gozos, que não só os gozos materiais. Então, por isso que a gente vai estar menos absorvido pelas coisas materiais. Então, nós precisamos largar um pouco da matéria
Se eu não largar um pouco da matéria, eu não vou conseguir divisar essas coisas de Deus, não. Então, largar a matéria, primeiro, é porque a gente faz uma ligação melhor com Deus. A gente passa a visualizar melhor as coisas de Deus no nosso caminhar. E com isso a gente vai tendo, então, mais gozos ou coisas boas na nossa caminhada. E isso vai libertar a alma que pairará acima de todos os horizontes. Ou seja, quando a nossa alma, vencendo o período da reencarnação, o período que passa aqui durante a matéria, se livra da matéria, não veja muitas coisas mais da matéria. Quando volta para o lado de lá, é dessa forma aqui, ó, ela liberta, ela vai pairar sobre todos os outros ambientes que a gente tem aqui. A gente vai alcançar, então, se libertando, esses patamares superiores da nossa caminhada. E para terminar, isso aqui está lá no livro, no Evangelho, e é o São Luís que fala para a gente isso aqui, ó. Olha como é que é bonito que ele fala. Ó. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então, eu deixo o convite de São Luís para a reflexão de vocês, e a gente vai ter que fazer isso aí mesmo. A gente vai ter que olhar para esse universo bonito que temos aí, que o Pai nos coloca à disposição, as muitas moradas na casa dele está aí, e que a gente possa, então, fazendo esse entendimento, pedir uma oportunidade no mundo de regeneração, que é esse mundo já a caminho dos mundos felizes. Que a gente possa fazer esse caminho e possa, então, estar buscando cada vez melhor a nossa situação na vida e na nossa experiência. Fiquem em paz. Era esse o estudo da noite. O nosso sincero agradecimento ao companheiro Nélio. Ao retornar ao seu grupo, leve um abraço carinhoso de todos nós aqui da UEC. Vamos pedir ao companheiro Horácio para fazer a nossa prece de agradecimento. Queridos irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, Pai da vida, a Jesus, nosso amigo incomparável de todas as horas, aos bons espíritos que nos acompanham na nossa jornada terrena. E, em primeiro lugar, agradecer por mais um ano que se inicia, pelas novas oportunidades de autorregeneração, de autoiluminação, agradecendo pelo conhecimento da doutrina espírita, pela oportunidade de aprendizado, da prática do bem. E assim, Senhor, te pedimos, a partir da renovação dos nossos votos, de esforço próprio e individual, para que tenhamos a perseverança, a força de vontade para servir, sairmos da nossa posição de conforto, de comodismo e sermos melhores do que fomos até o presente momento, aparando as nossas arestas emocionais, espirituais. Enfim, Senhor, dá-nos a oportunidade, nesse novo ano que se inicia, de servirmos e, com isso, sermos melhores do que fomos até agora. Agradecemos a oportunidade dessa reunião. Pedimos também por todos os irmãos que não puderam estar presentes nessa noite,
compartilhando do teu banquete de luzes. E em especial, Senhor, nessa noite, te pedimos, em nome de todos os irmãos do município de Vila Velha e do estado do Espírito Santo, que vem passando por dolorosas provas em razão dos eventos próprios e necessários à grande transição regeneradora por que passa o nosso planeta. Obrigado, Senhor, e que possamos estar aqui nesse ano que se inicia, servindo, amando, perdoando e trabalhando. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. O teu amor é o que conduz, tua palavra é o que ensina, raio de sol que ilumina, tira-me das trevas para a luz. Se me faltar a liberdade, se a minha vida aprisionar, Jesus, tu vens me libertar, trazendo a paz e a verdade. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Suave brisa és tu, Jesus.